Médico chama paciente sem saber que é e congela ao ver os bebês iguais a ele. Dr. Ricardo Santana organizava os prontuários na mesa quando a enfermeira entregou a lista dos próximos pacientes. Mais um dia corrido na clínica pediátrica, mais crianças para atender. Aos 42 anos ele havia se tornado um dos pediatras mais respeitados de Salvador, conhecido por sua frieza profissional e dedicação total ao trabalho. Próximo paciente, gêmeos Miguel e Mateus Silva. Chamou em voz alta sem levantar os olhos dos documentos. Quando finalmente ergueu a cabeça para ver quem se aproximava, o mundo parou ao seu redor. Ali estava Marina, sua ex-namorada de 5 anos atrás, carregando 2 bebês nos braços. Os pequenos tinham os mesmos olhos claros que ele via no espelho todos os dias, o mesmo formato de rosto, a mesma covinha no queixo. O choque foi tão grande que os papéis escorregaram de suas mãos, espalhando-se pelo chão da sala de espera. Marina estava visivelmente nervosa, balançando os bebês que começaram a chorar com o barulho. Ela havia mudado, parecia mais madura, mais cansada, mas ainda tinha aquele mesmo sorriso tímido que o conquistou na faculdade. Seus cabelos castanhos estavam mais longos, presos em um rabo de cavalo prático, e ela usava roupas simples, mas limpas. Ricardo, ela sussurrou, aproximando-se devagar. Preciso conversar contigo depois da consulta. Ele ainda estava em estado de choque, tentando processar o que via. Os bebês, que aparentavam ter cerca de 1 ano, usavam macacões bege e marrom, e quando um deles olhou diretamente para ele, Ricardo sentiu como se estivesse vendo a si mesmo quando criança. A semelhança era impressionante, impossível de ignorar. Marina, ele gaguejou, coisa que não acontecia há anos. Vamos para o consultório. O caminho até a sala médica pareceu uma eternidade. Outros pais, na sala de espera, olhavam curiosos para a situação estranha, sussurrando entre si. Ricardo tentou recuperar sua postura profissional, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto abria a porta. Dentro do consultório, Marina colocou os bebês na maca de exame com cuidado. Eles estavam mais calmos agora, olhando ao redor com curiosidade típica da idade. Ricardo notou que um deles tinha uma pequena marca de nascença no pescoço, exatamente igual à sua. Seu coração disparou. Como você está? Ele perguntou, tentando manter a voz firme enquanto lavava as mãos. Bem, considerando as circunstâncias, Marina respondeu, evitando olhá-lo diretamente. Eles nasceram prematuros e precisam de acompanhamento especializado. Por isso, estou aqui. Ricardo começou o exame dos bebês mecanicamente, mas sua mente estava em caos total. Cada movimento que fazia era automático, resultado de anos de experiência. Enquanto isso, milhares de perguntas se formavam em sua cabeça. Quando ela engravidou? Por que não o procurou antes? Quem era o pai das crianças? E o pai deles? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse se controlar. Marina desviou o olhar, concentrando-se em um ponto na parede. Ele não está presente, foi tudo que disse. O bebê chamado Miguel, segundo o prontuário, sorriu para Ricardo durante o exame. Era um sorriso idêntico ao que sua mãe sempre dizia que ele tinha quando criança. O outro, Mateus, tinha as mesmas mãos pequenas e delicadas que Ricardo observava em fotos antigas suas. Quando eles nasceram? Perguntou, tentando soar casual. 15 meses atrás. Marina respondeu, verificando os documentos. Nasceram de 7 meses, passaram 3 semanas na UTI neonatal. Ricardo fez os cálculos mentalmente. Se eles nasceram há 15 meses e prematuros, isso significava que foram concebidos há aproximadamente 2 anos. Exatamente na época em que ele e Marina terminaram o relacionamento de forma tumultuada. O exame transcorreu em silêncio tenso. Ricardo verificou os reflexos dos bebês, mediu e pesou cada um deles. Anotou tudo no prontuário com letra trêmula. Profissionalmente, eles pareciam saudáveis para prematuros, mas precisavam mesmo de acompanhamento regular. Eles estão bem, concluiu finalmente. Vou prescrever algumas vitaminas e queremos vê-los novamente em 2 semanas. Marina assentiu, vestindo os bebês novamente. O silêncio entre eles era ensurdecedor, cheio de palavras não ditas e perguntas sem respostas. Marina,
ele disse quando ela se levantou para sair. Sobre nossa conversa... Me espera no estacionamento quando você terminar o expediente. Ela interrompeu. Por favor. Depois que ela saiu, Ricardo não conseguiu se concentrar nos outros pacientes. Sua assistente, Carla, notou que algo estava errado e comentou sobre ele estar distraído, cometendo pequenos erros que nunca cometia. Ele estava acostumado a ser preciso, controlado, sem margem para falhas. Durante o almoço, ele trancou-se no consultório e ligou para sua noiva, doutora Patrícia Moreira, uma cirurgiã cardiovascular com quem estava junto há 2 anos e noivo há 6 meses. Ela estava no meio de uma cirurgia, então ele deixou apenas uma mensagem, dizendo que chegaria tarde em casa. O resto da tarde passou em câmera lenta. Cada paciente que atendia parecia demorar horas. Cada procedimento simples se tornava complexo em sua mente agitada. Quando finalmente terminou o expediente, às 7 da noite, suas mãos suavam frio. No estacionamento, Marina estava encostada em um Corsa azul antigo, balançando suavemente um carrinho duplo onde os bebês dormiam. A luz do fim de tarde criava sombras suaves em seu rosto, lembrando-o de todas as vezes que a admirou durante os 3 anos que ficaram juntos na faculdade. Obrigada por me atender. Ela começou quando ele se aproximou. Sei que foi um choque. Um choque é pouco. Ricardo admitiu passando a mão pelos cabelos. Marina, eu preciso saber, eles são... Seus filhos? Ela completou a pergunta que ele não conseguia fazer. Sim, são. O mundo de Ricardo desmoronou naquele instante. Ele se apoiou no carro dela, sentindo as pernas tremerem. Pai. Ele era pai de 2 bebês e não sabia. Durante mais de 1 ano, essas crianças existiram no mundo sem que ele soubesse da existência delas. Por que não me contou antes? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Tentei, Marina respondeu, os olhos marejando. Liguei várias vezes quando descobri que estava grávida, mas você havia mudado de cidade, estava fazendo residência em São Paulo, sempre caía na caixa postal ou alguém dizia que você estava ocupado. Ricardo se lembrou vagamente de algumas ligações perdidas de números desconhecidos durante aquela época. Ele estava tão focado na residência médica que ignorava qualquer coisa que pudesse distraí-lo de seus objetivos profissionais. Eu deveria ter insistido mais, Marina continuou. Mas quando soube que você estava noivo, pensei que seria melhor deixar para lá. Como soube que estou noivo? Salvador não é tão grande assim, Ricardo. Pessoas se conhecem. Falam. Ouvi comentários no hospital onde trabalho. Ela trabalhava em um hospital. Isso explicava como conseguiu tratamento especializado para os bebês prematuros. Ricardo notou agora que ela usava sapatos confortáveis e tinha calos nas mãos, sinais de alguém que trabalhava duro. Em que hospital? Hospital Municipal de Salvador, na recepção da pediatria. Ela disse com orgulho discreto. Conseguiu emprego quando eles tinham 3 meses. Precisava sustentar a gente de alguma forma. A culpa atingiu Ricardo como um soco no estômago. Enquanto ele construía sua carreira de sucesso, abrindo consultório particular e ficando noivo de uma cirurgiã, Marina criava os filhos dele sozinha, trabalhando em empregos simples para sobreviver. Marina, eu... Não quero sua pena, ela interrompeu. Tem seu dinheiro por obrigação. Vim aqui porque eles precisam de acompanhamento médico especializado, e você é o melhor pediatra da cidade. Posso pagar as consultas. Não é questão de dinheiro, Ricardo protestou. São meus filhos. Agora são, ela retrucou. Mas onde você estava quando eu vomitava todos os dias no primeiro trimestre? Onde estava quando eles nasceram e eu não sabia se iam sobreviver? Onde estava nas madrugadas quando eles choravam com cólica e eu não dormia há dias? Cada palavra era uma lâmina afiada cortando a consciência de Ricardo. Ele nunca havia se imaginado pai, sempre colocou a carreira em primeiro lugar. Mas agora, olhando para os bebês dormindo pacificamente, sentia algo se mexendo em seu peito. Eu não sabia, foi tudo que conseguiu dizer. Eu sei que não sabia. Marina suavizou o tom. Não te culpo por isso, mas também não posso fingir que esses 2 anos não aconteceram. Miguel, ainda dormindo, mexeu a mãozinha.
e Ricardo notou como os dedinhos eram iguais aos seus. Mateus fez uma careta sonolenta que despertou uma risada involuntária nele. Como podia ter perdido tanto tempo com esses seres que carregavam seus genes? "O que você quer de mim?" perguntou genuinamente confuso. "Nada que você não queira dar", Marina respondeu. "Se você quiser ser pai deles, ótimo. Se não quiser se envolver, eu entendo. Só não quero que apareça e desapareça da vida deles quando cansar da novidade." A sinceridade dela o desarmou completamente. Ela não estava ali para cobrar ou chantagear. Estava oferecendo uma escolha que mudaria sua vida para sempre. "Eu quero conhecê-los", Ricardo disse finalmente. "Quero ser pai deles." "Tem certeza?" Marina perguntou, estudando seu rosto. "Porque ser pai não é só pagar escola particular e aparecer em aniversários. É trocar fralda às 3 da manhã. É carregar no colo quando estão doentes. É perder noites de sono e abrir mão de coisas que você quer fazer." "Eu sei." Mentiu porque na verdade não fazia ideia do que significava ser pai. "Vou aprender." Marina assentiu lentamente, como se estivesse avaliando se podia confiar nele. "Então vamos devagar", disse. "Você pode vir jantar conosco no sábado. Quero ver como eles reagem a você fora do ambiente médico. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Ricardo chegou em casa completamente transtornado. Patrícia estava na cozinha preparando o jantar, usando um dos seus aventais elegantes sobre o scrub azul marinho do hospital. Ela era uma mulher linda, loira, sempre impecável, mesmo depois de 12 horas de cirurgia. "Você está atrasado", ela comentou sem olhar para ele. "Teve alguma emergência?" "Algo assim", Ricardo respondeu, servindo-se de um copo d'água. Patrícia o conhecia bem o suficiente para perceber quando algo estava errado. Eles se conheceram durante uma conferência médica e se apaixonaram pela dedicação mútua à medicina. Era um relacionamento baseado em objetivos comuns e respeito profissional. "Você parece abatido", ela observou, finalmente olhando para ele. "Aconteceu algo no consultório?" Ricardo quase contou tudo naquele momento, mas algo o segurou. Talvez fosse covardia, talvez fosse a necessidade de processar a informação sozinho primeiro. Em vez disso, murmurou algo sobre um caso difícil e se trancou no escritório. Durante o jantar, Patrícia contou sobre a cirurgia de ponte de safena que havia realizado naquele dia, mas Ricardo mal conseguia prestar atenção. Sua mente estava em Miguel e Mateus, imaginando como seria vê-los crescer, ouvi-los falando suas primeiras palavras, ensiná-los a andar. "Ricardo, você nem tocou na comida", Patrícia disse, irritada. "O que está acontecendo?" "Desculpe, estou cansado." Ele mentiu novamente. "Vou dormir cedo hoje." Mas o sono não veio. Ricardo ficou deitado olhando para o teto, repassando cada segundo do encontro com Marina. Como havia sido cego para não perceber os sinais? Como permitiu que o orgulho e a ambição o impedissem de ver que ela tentara contatá-lo? Na manhã seguinte, ele chegou mais cedo ao consultório e pediu para Carla cancelar alguns compromissos do sábado. Disse que tinha um compromisso pessoal importante, coisa que nunca havia acontecido em 5 anos de trabalho conjunto. "Doutor, posso perguntar se está tudo bem?" Carla indagou. "Você está agindo estranho desde ontem." "Está tudo bem, Carla. Apenas mudanças na vida pessoal." Durante os dias seguintes, Ricardo não conseguiu tirar os gêmeos da cabeça. Começou a prestar atenção em bebês nas ruas, em comerciais de fraldas na televisão, em sessões de brinquedos em lojas. Tudo parecia diferente agora que ele sabia que era pai. Na sexta-feira, ele não aguentou mais e ligou para Marina. "Alô?" A voz dela era cautelosa. "Sou eu, Ricardo. Sobre amanhã, posso levar alguma coisa? Brinquedos, comida?" "Não precisa", Marina respondeu, mas ele detectou um tom mais ameno. "Só venha." "A que horas?" "Umas 7. Eles jantam às 6:30, então você pode ver toda a rotina." "Rotina?" "Ricardo, bebês têm horários,
Banho, comida, sono, tudo tem hora certa, senão vira caos. Ele anotou mentalmente mais uma coisa que não sabia sobre paternidade. A lista estava crescendo assustadoramente. No sábado, Ricardo passou o dia inteiro nervoso. Trocou de roupa 3 vezes, comprou flores no caminho e depois se sentiu idiota por ter comprado flores para ir jantar na casa da ex-namorada mãe dos seus filhos. A situação toda era surreal. O endereço que Marina havia dado ficava em um condomínio popular no bairro de Brotas. Apartamentos pequenos, mas bem cuidados. Ricardo estacionou o BMW e se sentiu deslocado no meio dos golfes e corsas dos vizinhos. Marina abriu a porta, usando uma camiseta amarela e calça jeans com os cabelos soltos. Ela estava mais bonita do que ele se lembrava, com uma naturalidade que Patrícia nunca tinha. Ao fundo, ele ouvia os gêmeos balbuciando e rindo. "Entre", ela disse, dando espaço para ele passar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Havia brinquedos espalhados pela sala, um cercadinho no centro e 2 cadeirinhas de alimentação na cozinha americana. Fotos dos bebês decoravam uma parede inteira, documentando cada fase de crescimento que Ricardo perdeu. Miguel e Mateus estavam no tapete da sala, brincando com blocos coloridos. Quando viram Ricardo, pararam e o observaram com curiosidade. Não havia medo nos olhinhos, apenas interesse genuíno por aquele homem desconhecido. "Oi, pessoal", Ricardo disse, ajoelhando-se no chão. Miguel engatinhou na direção dele e tentou puxar a gravata. Mateus ficou mais distante, observando antes de se aproximar. Ricardo ficou emocionado com a diferença de personalidade que já era visível entre os dois. "Miguel é mais extrovertido", Marina explicou, sentando-se no sofá. "Mateus é mais observador, como você." "Como você?" Ela se lembrava de detalhes sobre ele que ele próprio às vezes esquecia. Durante os 3 anos juntos na faculdade, ela sempre notava seus hábitos, suas manias, sua forma de analisar tudo antes de agir. "Eles são lindos", Ricardo disse, e estava sendo sincero. "Como você conseguiu cuidar de 2 ao mesmo tempo?" "No começo foi muito difícil", Marina admitiu, "principalmente porque nasceram prematuros. Eu tinha que ir ao hospital todos os dias, ainda me recuperando da cesárea. Minha mãe me ajudou nos primeiros meses." "Sua mãe?" "Ela faleceu quando eles tinham 6 meses", Marina disse simplesmente. "Infarto. Desde então tem sido só nós 3. Mais uma informação que atingiu Ricardo como um tapa. Dona Cleide sempre foi carinhosa com ele durante o namoro. Uma mulher simples que trabalhava como costureira e que adorava cozinhar para ele quando ia buscar Marina. Ela havia partido sem conhecer o pai dos netos. "Sinto muito", foi tudo que ele conseguiu dizer. "Ela queria muito te conhecer de novo", Marina murmurou. "Sempre perguntava sobre você, se eu não ia tentar falar contigo. Dizia que os meninos mereciam conhecer o pai." Ricardo sentiu os olhos marejarem. Dona Cleide sempre fora mais mãe para ele do que sua própria mãe, que era fria e distante. A mulher havia partido sem ver a situação resolvida. Mateus finalmente se aproximou e colocou a mãozinha no joelho de Ricardo. O toque simples despertou uma emoção que ele nunca havia sentido antes. Era como se uma parte dele que nem sabia que existia estivesse despertando. "Ele gostou de você", Marina observou. "Geralmente Mateus demora para confiar em pessoas novas." "E o Miguel?" "Miguel gosta de todo mundo", ela riu. "Às vezes me preocupo que ele seja tão confiante assim." Durante o jantar, Ricardo ajudou a alimentar os gêmeos, desajeitadamente tentando dar papinha enquanto eles mais brincavam com a comida do que comiam. Marina ria das tentativas dele e por alguns momentos pareciam uma família normal. "Como você decidiu os nomes?" Ricardo perguntou enquanto limpava a papinha de abóbora do rosto de Miguel. "Miguel por causa do seu avô que você sempre falava que foi importante na sua vida", Marina respondeu. "E Mateus, porque eu sempre gostei do nome." Ricardo ficou emocionado. Seu avô Miguel havia sido a única figura paterna positiva em sua vida. Um homem simples que trabalhava como mecânico, mas que ensinou valores importantes. Ele havia partido quando Ricardo estava na faculdade, e saber que um dos filhos carregava esse nome era significativo.
Depois do jantar, Marina deu banho nos bebês enquanto Ricardo observava, fascinado com a eficiência dela. Cada movimento era preciso, cada gesto demonstrava experiência adquirida na prática. Ela transformou o que parecia ser uma tarefa complicada em algo natural e carinhoso. Quer ajudar a colocá-los na cama? Ela ofereceu. O quarto dos gêmeos era pequeno, mas organizado. 2 berços idênticos, uma cômoda cheia de roupinhas dobradas, um mobile com bichinhos que tocava uma música suave. Ricardo carregou Mateus até o berço, sentindo o peso pequeno e quente contra o peito. Canta para eles, Marina sugeriu. Eles gostam de música. Eu não sei cantar para bebês, Ricardo admitiu. Qualquer coisa serve. Uma música que você lembre. Ricardo pensou por um momento e começou a cantarolar uma canção que seu avô Miguel costumava cantar quando ele era criança. Surpreendentemente, os bebês se acalmaram e, aos poucos, fecharam os olhinhos. Você tem jeito natural, Marina disse baixinho enquanto saíam do quarto. Eles geralmente demoram mais para dormir. De volta à sala, um silêncio confortável se instalou entre eles. Ricardo olhava as fotos na parede, vendo marcos que perdeu. Primeiros sorrisos, primeiros dentes, primeiros momentos sentados sozinhos. Marina, eu quero compensar o tempo perdido, ele disse finalmente. Não sei como, mas quero tentar. Não é questão de compensar, ela respondeu. É questão de estar presente a partir de agora. E como fazemos isso? Devagar. Você pode começar vindo aqui às vezes, conhecendo a rotina deles. Se você realmente quiser se envolver, tem muita coisa para aprender. Ricardo assentiu. Ele estava acostumado a controlar situações, a ter respostas prontas, mas aquilo era território completamente desconhecido. Pela primeira vez na vida, ele estava disposto a aprender ao invés de liderar. Posso vir na terça à noite? Perguntou. Depois do consultório? Pode, Marina concordou. Mas, Ricardo, preciso que você entenda uma coisa. Se você começar isso e depois decidir que é complicado demais, vai machucar não só eles, mas a mim também. Então tenha certeza. Eu tenho, ele respondeu olhando nos olhos dela. Sei que cometi erros no passado, que fui egoísta e focado só na minha carreira. Mas isso mudou hoje. Marina o estudou por um longo momento, como se tentasse ler sua alma. Está bem, disse finalmente. Vamos tentar. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, Patrícia estava no sofá lendo uma revista médica. Ela nem levantou os olhos quando ele entrou. Como foi seu compromisso pessoal? Perguntou sem interesse real. Bem, Ricardo respondeu, ainda processando todas as emoções do dia. Que tipo de compromisso era? Ricardo hesitou. Sabia que precisava contar a verdade para Patrícia, mas não naquele momento. Precisava primeiro organizar seus próprios sentimentos. Questões familiares, foi o que conseguiu dizer. Patrícia finalmente o olhou, percebendo algo diferente em sua postura. Você está agindo estranho há dias, Ricardo. O que está acontecendo? Nada que você precise se preocupar agora, ele respondeu, sabendo que estava sendo injusto com ela. Somos noivos, Patrícia lembrou levantando-se do sofá. Não deveríamos ter segredos um do outro. Eu sei. Só preciso resolver algumas coisas primeiro. Patrícia o olhou com desconfiança, mas não insistiu. Ela nunca foi de forçar conversas ou demonstrar vulnerabilidade emocional. Era uma das coisas que Ricardo sempre apreciou nela, mas agora se sentia como frieza. Durante o fim de semana, Ricardo se pegou pensando constantemente nos gêmeos. Onde estariam naquele momento? O que estariam fazendo? Como Marina conseguia dar conta de tudo sozinha? Ele começou a ver a maternidade solteira com outros olhos, respeitando a força que isso exigia. Na segunda-feira, no consultório, ele atendeu uma mãe com gêmeos de 3 anos e se viu fazendo perguntas sobre como ela havia lidado com 2 bebês simultaneamente. A mulher ficou surpresa com o interesse pessoal do médico, que geralmente era mais técnico e distante. Doutor, desculpe a indiscrição, mas o senhor tem filhos? Ela perguntou. Tenho 2 bebês, Ricardo respondeu, e foi a primeira vez que falou isso em voz alta. As palavras saíram naturalmente, como se já fosse parte da sua identidade. Ele era pai. Pai de Miguel e Mateus.
A realização trouxe um sorriso involuntário ao seu rosto. Naquela tarde, ele passou em uma loja de brinquedos e comprou algumas coisas adequadas para a idade dos gêmeos. Livrinhos de banho, mordedores coloridos, blocos de empilhar. Não sabia exatamente do que eles gostavam, mas queria contribuir de alguma forma. Na terça-feira, chegou à casa de Marina com uma sacola de brinquedos e o coração acelerado. Ela abriu a porta usando um avental com farinha no rosto e um sorriso cansado. "Desculpe a bagunça", disse. "Estava tentando fazer biscoitos caseiros e os meninos resolveram ajudar." Miguel e Mateus estavam na cozinha, sentados no chão cercados de utensílios de plástico e um pouquinho de farinha espalhada. Eles gritaram de alegria quando viram Ricardo, que se sentiu emocionado com a recepção calorosa. "Trouxe algumas coisas", ele disse, mostrando a sacola. "Você não precisava", Marina protestou, mas havia gratidão em sua voz. "Quero participar", Ricardo disse simplesmente. Eles passaram a tarde brincando no chão da sala. Ricardo descobriu que Miguel adorava sons e batia nos brinquedos para fazer barulho, enquanto Mateus preferia observar e manipular objetos menores. Cada descoberta sobre a personalidade dos filhos o fascinava. Durante o banho, Ricardo ajudou mais ativamente desta vez. Marina o ensinou como segurar com segurança, como fazer a água ficar na temperatura certa, como cada bebê reagia diferente na água. Miguel adorava brincar e espirrar. Mateus era mais calmo, mas gostava quando Ricardo fazia cócegas em seus pezinhos. "Você está aprendendo rápido", Marina comentou. "Miguel já se acostumou com você." "E Mateus?" "Mateus está te estudando ainda. Ele é mais cauteloso, como você era." Depois que os bebês dormiram, Ricardo e Marina sentaram na varanda pequena do apartamento. A noite de Salvador estava quente e eles podiam ouvir o movimento da cidade ao longe. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Ricardo disse. "Pode." "Você teve alguém durante este tempo?" Marina demorou para responder olhando as estrelas. "Houve uma pessoa", disse finalmente. "Carlos, um enfermeiro do hospital. Ele foi muito gentil comigo quando os meninos eram pequenos. Chegamos a namorar por alguns meses." Ricardo sentiu uma pontada de ciúme que o surpreendeu. Ele não tinha direito de sentir ciúme, mas a emoção estava ali mesmo assim. "O que aconteceu?" "Ele queria que nosso relacionamento fosse só nós dois", Marina explicou. "Não estava pronto para ser padrasto. Disse que era jovem demais para carregar a responsabilidade de 2 bebês que não eram dele." "E você terminou?" "Terminei. Miguel e Mateus vêm em primeiro lugar, sempre. Qualquer homem que quiser estar comigo vai ter que aceitar isso." A determinação na voz dela impressionou Ricardo. Marina havia se tornado uma mulher mais forte, mais decidida. A maternidade havia moldado nela qualidades que ele mal conhecia quando namoraram. "E você?" ela perguntou. "Como é seu relacionamento com sua noiva?" A pergunta que Ricardo vinha evitando pensar diretamente. Como era seu relacionamento com Patrícia? Será que realmente a amava ou apenas se sentia confortável com a praticidade de estar com alguém da mesma área? "É complicado", admitiu. "Temos muito em comum profissionalmente, mas... Mas... Ela não sabe sobre vocês ainda." Marina o olhou com surpresa. "Ricardo, vocês são noivos. Ela vai descobrir de qualquer jeito." "Eu sei. Só estou tentando entender meus próprios sentimentos primeiro." "Que sentimentos?" Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Como explicar que estar ali com ela e os meninos se sentia mais como casa do que qualquer lugar onde havia morado? Como dizer que Patrícia nunca o fez sentir a mesma coisa que um simples sorriso de Marina despertava? "Sentimentos que pensei que tinha superado", disse finalmente. Marina o estudou no escuro da varanda. "Ricardo, você não pode brincar comigo", disse baixinho. "Eu tenho 2 crianças para proteger. Se você está confuso sobre seus sentimentos, resolve isso longe daqui." "Não estou brincando", ele protestou. "Estou sendo honesto contigo pela primeira vez em anos." "E o que isso significa?" "Significa que ficar aqui com vocês me faz perceber o que realmente importa na vida. Significa que ver você cuidando dos nossos filhos me faz admirá-la de um jeito que não admiro ninguém."
Significa que talvez eu nunca tenha te esquecido. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Marina ficou em silêncio, absorvendo o que havia escutado. Ricardo, desculpe, ele se apressou a dizer. Não quis complicar as coisas. Você já complicou no momento que entrou nas nossas vidas. Marina retrucou, mas não havia raiva em sua voz. A questão é o que vamos fazer com essa complicação. Eles ficaram em silêncio contemplativo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O ar noturno carregava o cheiro de jasmim do jardim do prédio e o som distante do trânsito da cidade. Preciso ir, Ricardo disse finalmente. Mas posso voltar quinta? Pode, Marina concordou. Mas Ricardo, resolve a situação com sua noiva. Não é justo com ela nem conosco continuar assim. Ele sabia que ela estava certa. Patrícia merecia honestidade, e ele não podia continuar vivendo duas vidas diferentes. A questão era como contar para a mulher com quem estava noivo que havia descoberto ser pai de gêmeos com sua ex-namorada. Na quinta-feira, Ricardo chegou na casa de Marina mais cedo e trouxe jantar de um restaurante japonês que ela sempre gostou. Foi uma surpresa que a tocou, mostrando que ele se lembrava de pequenos detalhes sobre ela. Você lembra, ela disse, sorrindo ao abrir as embalagens. Lembro de muitas coisas sobre você, Ricardo admitiu. Os gêmeos estavam mais agitados naquele dia, talvez porque estavam começando a associar a chegada de Ricardo com brincadeiras e atenção extra. Miguel balbuciava sons que pareciam tentativas de palavras, enquanto Mateus batia palmas sempre que via Ricardo. Eles estão começando a falar? Ricardo perguntou. Balbuciando ainda, mas Miguel já tenta dizer mamá, Marina explicou. O pediatra disse que está normal para a idade deles, principalmente considerando que nasceram prematuros. Que pediatra? Dr. Santos, do hospital público. Um médico muito bom, mas sempre sobrecarregado. Por isso quis trazer eles para você. Tem mais tempo e estrutura para acompanhá-los direito. Ricardo sentiu uma pontada de culpa. Enquanto ele atendia crianças cujos pais podiam pagar consultas particulares, seus próprios filhos eram atendidos na rede pública por necessidade financeira. Marina, sobre as questões financeiras... Não começa, ela o interrompeu. Não quero dinheiro por obrigação ou culpa. Não é por obrigação, Ricardo insistiu. São meus filhos. Quero contribuir com tudo o que precisarem. Então contribua estando presente, Marina disse firmemente. Dinheiro eu consigo ganhar trabalhando. Presença paterna, só você pode dar. A resposta dela o impressionou novamente. Marina havia desenvolvido uma dignidade e independência que ele admirava profundamente. Ela não queria ser sustentada, queria parceria na criação dos filhos. Naquela noite, depois que os bebês dormiram, Ricardo finalmente teve coragem de tocar no assunto que vinha evitando. Marina, eu preciso terminar com Patrícia. Ela o olhou surpresa. Por nossa causa? Por minha causa, ele corrigiu. Porque percebi que nunca a amei de verdade. Com ela era conveniente, prático, sem complicações. Mas amor verdadeiro é complicado, é profundo, é transformador. E você acha que me ama? Eu sei que te amo, Ricardo disse sem hesitar. Nunca parei de te amar. Só não sabia porque achava que amor verdadeiro era fraqueza, que atrapalharia minha carreira. Que idiota eu fui. Marina se levantou e foi até a janela dando as costas para ele. Ricardo, muito tempo se passou. Eu mudei. Você mudou. Não somos mais os mesmos pessoas da faculdade. Eu sei. Ele se aproximou dela. E gosto ainda mais da pessoa que você se tornou. E se descobrir que é só nostalgia, e se depois de algumas semanas você perceber que isso foi só uma reação emocional de descobrir que é pai? E se não for? Ricardo rebateu. E se for real? Você vai abrir mão da possibilidade porque tem medo? Marina se virou para encará-lo. Tenho medo sim, admitiu. Tenho medo de você quebrar meu coração de novo, mas principalmente tenho medo de você quebrar o coração dos meninos. Eles já se afeiçoaram a você. Eu não vou embora, Ricardo disse, tocando gentilmente o rosto dela. Não desta vez. Marina fechou os olhos ao sentir o toque dele. Primeiro termine com sua noiva, disse.
Depois conversamos sobre nós. Ricardo assentiu. Ela estava certa. Não podia declarar amor para uma mulher enquanto estava noivo de outra. Precisava resolver sua situação primeiro. Vou conversar com ela amanhã, prometeu. Tem certeza? Não é uma decisão fácil de voltar atrás. Tenho certeza. Esta semana com vocês me mostrou o que realmente quero da vida. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Na sexta-feira, Ricardo chegou em casa decidido a contar tudo para Patrícia. Ela estava na cozinha preparando salmão grelhado, uma de suas especialidades, e o apartamento cheirava a alecrim e vinho branco. Chegou cedo hoje, ela comentou, dando-lhe um beijo no rosto. Consegui sair mais cedo do hospital para prepararmos um jantar especial. Especial? Para conversarmos sobre nossa lua de mel. Patrícia sorriu. Estava pensando na Toscana, 15 dias visitando vinícolas. O que acha? O timing não poderia ser pior. Ali estava Patrícia planejando o futuro deles, enquanto ele se preparava para destroçar tudo. Mas não podia mais adiar a conversa. Patrícia, preciso te contar uma coisa importante. Algo no tom dele a fez largar o utensílio que segurava. O que aconteceu? Semana passada eu descobri que sou pai. Patrícia ficou completamente imóvel, como se não tivesse processado a informação. Como assim você é pai? Uma ex-namorada apareceu no consultório com gêmeos de 1 ano. Ricardo explicou. Eles são meus filhos. Isso é impossível, Patrícia balbuciou. Você não tem filhos. Eu te conheço há 2 anos. Os bebês foram concebidos antes de nos conhecermos. Ela tentou me contatar na época, mas eu estava em São Paulo fazendo residência. Nunca soube que estava grávida. Patrícia se apoiou na bancada da cozinha, o rosto pálido. E você tem certeza que são seus? Fiz o teste de paternidade. São meus filhos. Meu Deus, Ricardo, ela sussurrou. Como isso foi acontecer justo agora? Estamos noivos planejando o casamento. Patrícia, eu preciso te contar o resto. Tem mais? Eu ainda amo a mãe deles. Se o primeiro choque havia deixado Patrícia pálida, essa revelação a deixou visivelmente abalada. Ela se sentou em uma das cadeiras da cozinha, respirando fundo. Você está terminando nosso noivado por causa de uma ex-namorada e 2 crianças que nem sabia que existiam? Estou terminando porque percebi que nunca te amei como você merece ser amada, Ricardo disse com honestidade dolorosa. E porque descobri que nunca superei Marina. Marina. Patrícia repetiu o nome com amargura. E eu, Ricardo? 2 anos juntos não significam nada? Significam muito. Ele se aproximou dela. Você é uma mulher incrível, uma profissional brilhante. Mas nós nunca tivemos paixão de verdade. Nunca tivemos aquela conexão profunda. Paixão! Patrícia riu amaramente. Você está jogando fora um relacionamento sólido por paixão? Estou seguindo meu coração pela primeira vez na vida. Patrícia ficou em silêncio por vários minutos, assimilando tudo o que havia escutado. Quando finalmente falou, sua voz estava controlada, mas fria. Você vai se arrepender dessa decisão, disse. Paixão passa, Ricardo. Responsabilidade fica. E agora você tem 2 crianças para sustentar e uma ex-namorada que pode te usar isso contra você. Marina não é assim. Você nem a conhece mais, Patrícia retrucou. Pessoas mudam, principalmente quando têm filhos para criar. Ela pode estar usando essas crianças para te conquistar de volta. Não é isso que está acontecendo. Como você pode ter certeza? Ricardo percebeu que não adiantaria argumentar. Patrícia estava ferida e reagindo com a frieza racional que sempre caracterizou seu jeito de lidar com problemas. Era inútil tentar fazê-la entender que algumas decisões vinham do coração, não da lógica. Lamento que tenha terminado assim, ele disse. Você não merecia passar por isso. Não merecia, Patrícia concordou. Mas pelo menos agora sei que tipo de homem você é. Alguém que abandona compromissos quando algo mais interessante aparece.
A acusação doeu, mas Ricardo entendeu que ela precisava externalizar sua raiva. Ele realmente havia sido injusto com Patrícia, mantendo-a no escuro enquanto resolvia seus sentimentos. Vou buscar minhas coisas e sair hoje ainda, ele disse. Pode deixar. Vou mandar alguém levar suas coisas para seu apartamento antigo. O apartamento antigo. Ricardo havia mantido sua cobertura mesmo depois de se mudar para a casa de Patrícia. Sempre disse que era como investimento, mas talvez subconsciente soubesse que não estava totalmente comprometido com o relacionamento. Patrícia, sobre o hospital, podemos manter as coisas profissionais? Claro, ela respondeu com sarcasmo. Somos adultos, não é mesmo? Posso separar vida pessoal de profissional. Aliás, é uma das minhas qualidades, lembra? Ricardo sabia que merecia a rispidez dela. Estava machucando uma pessoa boa por uma escolha que fazia sentido apenas para ele. Vou deixar o anel, ele disse, tirando a aliança de compromisso. Pode ficar, Patrícia disse sem olhar para o objeto. Eu que fui idiota de aceitar. Deveria ter percebido que você nunca estava realmente apaixonado por mim. Essa foi a última coisa que ela disse antes de se trancar no quarto. Ricardo ouviu o barulho da porta sendo fechada com força e sabia que era o fim definitivo daquele capítulo de sua vida. Ele fez as malas rapidamente e ligou para a Marina do carro. Oi, ela atendeu. Terminei com Patrícia, ele anunciou. Como ela reagiu? Como era de esperar, está magoada e com raiva. Sinto muito, Marina disse e parecia sincera. Não queria causar problemas no seu relacionamento. Você não causou problema algum, Ricardo assegurou. Só me fez enxergar a verdade. E agora? Agora quero saber se posso ir para aí. Não quero ficar sozinho esta noite. Marina ficou em silêncio por um momento. Os meninos já estão dormindo, disse finalmente. Mas você pode vir. Só não espere que tudo se resolva da noite para o dia. Eu sei. Só quero estar perto de vocês. Quando chegou no apartamento de Marina, ela estava no sofá assistindo televisão baixinho. Havia preparado um chá e ofereceu uma xícara para ele. A simplicidade do gesto o comoveu mais do que qualquer jantar elaborado que Patrícia preparava. Conta como foi, ela pediu. Ricardo relatou a conversa com Patrícia, admitindo que havia sido duro com a ex-noiva. Ela não estava errada quando disse que eu abandonei um compromisso. Ele refletiu. Talvez eu seja realmente esse tipo de pessoa. Ou talvez você esteja aprendendo a seguir seu coração em vez da sua cabeça, Marina sugeriu. Nem sempre isso é ruim. Como você consegue ser tão compreensiva? Porque eu te conheço, Ricardo. Sei que você é uma boa pessoa mesmo quando toma decisões egoístas. E sei que quando você se compromete de verdade, é para sempre. Como pode ter tanta certeza? Porque você está aqui. Abandonou uma vida confortável e previsível para se aventurar em algo incerto e complicado. Isso me diz que seus sentimentos são reais. Eles conversaram até tarde da noite, falando sobre o passado, sobre os erros que cometeram, sobre as esperanças para o futuro. Quando Ricardo finalmente foi embora, já passava da meia-noite e ele se sentia mais leve do que havia se sentido em anos. Durante o fim de semana, Ricardo organizou sua vida prática. Voltou para sua cobertura, que havia sido alugada durante o tempo em que morou com Patrícia. O apartamento estava vazio e sem vida, mas era um recomeço necessário. Na segunda-feira, no hospital, a notícia do término do noivado já havia se espalhado. Colegas o cumprimentavam com aquela simpatia constrangida reservada para pessoas passando por separações. Patrícia, quando o encontrava nos corredores, era profissional, mas fria. Carla, sua assistente, tentou sondar o que havia acontecido. Doutor, tudo bem com o senhor? Ouvi dizer que... Estou bem, Carla, Ricardo interrompeu. Apenas mudanças necessárias na vida pessoal. O senhor parece diferente, mas leve. Era verdade. Apesar da dificuldade da situação com Patrícia, Ricardo se sentia como se um peso tivesse saído de seus ombros. Pela primeira vez em anos, estava tomando decisões baseadas no que realmente queria, não no que era esperado dele. Naquela semana, ele estabeleceu uma rotina de visitas à casa de Marina. Terça, quinta e sábado.
Aos poucos, foi aprendendo sobre a rotina dos bebês, sobre suas personalidades individuais, sobre os desafios de cuidar de gêmeos. Miguel estava começando a tentar ficar em pé, segurando nos móveis e dando passinhos laterais. Mateus preferia ficar sentado, mas estava mais vocal, balbuciando sons que pareciam tentativas de comunicação. Acho que Mateus vai falar primeiro, Marina observou enquanto assistia Ricardo brincando com eles. Ele é mais observador, fica estudando tudo antes de tentar. Como eu, Ricardo disse, exatamente como você. Ver suas próprias características refletidas nos filhos era uma experiência surreal para Ricardo. Ele havia passado 42 anos pensando que nunca seria pai, que não tinha instintos paternais. Descobrir que estava errado em ambas as coisas era ao mesmo tempo assustador e libertador. Uma noite, Marina decidiu contar mais sobre os primeiros meses após o nascimento dos gêmeos. Foram os meses mais difíceis da minha vida, ela admitiu. Eles ficaram na UTI por 3 semanas. Eu ainda estava me recuperando da cesárea. E minha mãe trabalhava o dia todo para nos sustentar. Como você conseguiu? Leite materno. Eu ia ao hospital 3 vezes por dia para ordenhar, mesmo não podendo segurar eles ainda. Era a única forma de me sentir útil. Ricardo imaginou Marina, sozinha e assustada, indo ao hospital todos os dias para dar o pouco que podia para os filhos. A imagem o comoveu profundamente. Quando eles saíram da UTI, eu não sabia o que fazer, ela continuou. 2 bebês prematuros que precisavam de cuidados especiais, e eu sem experiência nenhuma com crianças. Sua mãe ajudou? Muito. Dona Cleide foi minha salvação. Ela que me ensinou a dar banho, a preparar as mamadeiras na medida certa, a perceber quando eles estavam com dor ou desconforto. Gostaria de ter conhecido ela de novo. Ela gostava muito de você. Marina sorriu. Sempre dizia que você era um bom rapaz, só muito focado no trabalho. Achava que um dia você aprenderia o que realmente importa na vida. Ela estava certa. Estava. E ficaria feliz em saber que você está aqui agora. Naquela noite, Ricardo ficou até mais tarde, ajudando Marina a dobrar roupinhas dos bebês e organizando os brinquedos espalhados pela sala. Era uma domesticidade que ele nunca havia experimentado, mas que se sentia natural e reconfortante. Ricardo, Marina disse quando ele se preparava para sair. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você espera de nós? Do nosso relacionamento? Era a pergunta que ele vinha tentando responder para si mesmo. Espero que possamos construir algo real, ele respondeu. Não baseado apenas na atração que ainda sinto por você, mas na família que podemos ser juntos. E se não der certo romanticamente? Você vai conseguir ser apenas pai dos meninos? Vou, Ricardo disse sem hesitar, porque eles são a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Se você não quiser tentar uma reconciliação, eu aceito, mas não vou desistir de ser pai deles. Marina assentiu, parecendo aliviada com a resposta. Então podemos tentar, disse finalmente. Devagar, sem pressão, focando primeiro no bem-estar dos meninos. É tudo o que eu quero. Nas semanas seguintes, Ricardo e Marina desenvolveram uma rotina confortável. Ele ajudava com as tarefas domésticas, dividia os cuidados com os bebês e aos poucos foi assumindo responsabilidades genuínas de paternidade. A primeira vez que um dos bebês ficou doente foi um teste de fogo. Mateus desenvolveu uma febre alta durante a madrugada e Marina ligou para Ricardo em pânico. Ele está muito quente e não para de chorar, ela disse, a voz trêmula. Não sei o que fazer. Estou indo para aí, Ricardo disse, saindo da cama imediatamente. Quando chegou no apartamento, encontrou Marina andando pela sala com Mateus no colo, tentando acalmá-lo. O bebê estava vermelho e suado, claramente desconfortável. Ricardo examinou o filho com a objetividade médica que conhecia, mas descobriu que era muito diferente quando o paciente era seu próprio filho. As mãos tremiam ligeiramente enquanto verificava a temperatura e examinava a garganta de Mateus. É uma virose simples, diagnosticou. Vamos dar antitérmico e compressa fria. Se a febre não baixar em 2 horas, levamos ao hospital. Tem certeza? Tenho, mas vou ficar aqui para monitorar.
Eles passaram a noite em vigília, alternando cuidados com Mateus, enquanto Miguel dormia no berço ao lado. Por volta das 5 da manhã, a febre finalmente cedeu e o bebê adormeceu nos braços de Ricardo. Obrigada, Marina sussurrou. Não sei o que teria feito sozinha. Você teria dado conta, Ricardo disse. Como sempre fez. Mas agora não precisa mais estar sozinha. Foi naquele momento que Ricardo realmente compreendeu o que significava ser pai. Não era apenas diversão e brincadeiras. Era responsabilidade, preocupação, amor incondicional pelos pequenos seres que dependiam completamente dele. A mãe de Ricardo, Dona Teresa, descobriu sobre os netos de forma inesperada. Uma conhecida que trabalhava no mesmo hospital que Marina fez comentários sobre o pediatra famoso que havia descoberto ter filhos gêmeos. Dona Teresa apareceu no consultório de Ricardo na quinta-feira seguinte, sem avisar, com sua postura elegante e expressão séria habitual. Ricardo, preciso conversar contigo, anunciou, entrando no consultório como se fosse dona do lugar. Mãe, estou atendendo. Pode aguardar na sala? É sobre meus netos. Ricardo dispensou a assistente e fechou a porta. Como você soube? Salvador é pequena, Ricardo. Comentários circulam. É verdade que você tem 2 filhos com aquela menina da faculdade? A forma como ela se referiu a Marina como aquela menina irritou Ricardo imediatamente. Marina não é aquela menina. Ela é a mãe dos meus filhos e uma mulher que admiro muito. E você terminou seu noivado por causa disso? Terminei porque descobri que nunca amei Patrícia de verdade. Dona Teresa suspirou dramaticamente e se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Ricardo, você sempre foi impulsivo quando se trata de mulheres. Lembra da fase em que queria largar medicina para seguir aquela menina que ia fazer artes cênicas? Isso foi há 20 anos, mãe, e não tem nada a ver com a situação atual. Tem tudo a ver. Você se deixa levar por impulsos românticos e esquece do que é realmente importante. Patrícia era perfeita para você. Da mesma área, mesmo nível social, mesmos objetivos. Patrícia era conveniente para mim, Ricardo corrigiu. Não perfeita. E essa Marina? O que ela fez da vida? Criou nossos filhos sozinha enquanto trabalhava para sustentar a família. É uma mulher forte e dedicada. Trabalha em quê? É recepcionista hospitalar. Dona Teresa fez uma careta de desaprovação. Ah, Ricardo, uma recepcionista. Você percebe a diferença social entre vocês? Percebo que ela tem mais caráter que muitas pessoas com diploma que conheço. Caráter não paga conta nem oferece estabilidade. Estabilidade eu posso oferecer, Ricardo disse firmemente. O que ela oferece é muito mais importante. O que é? Amor verdadeiro, uma família real, filhos que são meu sangue. Dona Teresa ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do filho. Quero conhecer essas crianças, disse finalmente. Não se estiver pensando em julgar Marina. Sou avó deles, Ricardo. Tenho o direito de conhecer meus netos. Ricardo sabia que sua mãe estava curiosa, mas também preocupava-se com sua tendência de ser crítica e controladora. Decidiu arriscar, mas com condições claras. Você pode conhecer, mas vai tratar Marina com respeito. Ela não é responsável por suas decepções comigo. Está bem, Dona Teresa concordou. Quando posso vê-los? Ricardo combinou uma visita para o sábado seguinte, mas ligou para Marina primeiro para explicar a situação. Sua mãe quer nos conhecer, ele disse. Mas preciso te avisar que ela pode ser difícil. Difícil como? Crítica, controladora, com ideias fixas sobre classe social. Marina riu. Ricardo, já lidei com mães difíceis. A mãe do Carlos, meu ex-namorado, chegou a sugerir que eu tinha engravidado de propósito para prender algum homem. E como reagiu? Educadamente. Matei ela no sorriso e segui minha vida. Sua mãe não vai ser diferente. No sábado, Dona Teresa chegou ao apartamento de Marina, vestida impecavelmente, carregando uma sacola grande. Ricardo ficou nervoso com o que a mãe poderia dizer ou fazer. Marina abriu a porta com um sorriso genuíno, usando uma blusa azul clara que realçava seus olhos e o cabelo preso em um coque despojado.
Dona Teresa, muito prazer, disse estendendo a mão. Sou Marina. Obrigada por vir nos conhecer. A educação e naturalidade de Marina pegou Dona Teresa de surpresa. Ela esperava encontrar uma jovem vulgar, tentando se aproveitar da situação. O prazer é meu, respondeu, entrando no apartamento. Miguel e Mateus estavam na sala, brincando no tapete colorido. Quando viram a avó, ficaram curiosos, mas não intimidados. Miguel engatinhou na direção dela, sempre o mais sociável dos dois. Meu Deus! Dona Teresa sussurrou, ajoelhando-se no chão. Eles são idênticos ao Ricardo quando era bebê. Principalmente os olhos, Marina concordou. E o Mateus tem o mesmo jeito observador. Dona Teresa pegou Miguel no colo e o bebê não estranhou, sorrindo e tentando tocar o colar de pérolas dela. Mateus se aproximou devagar, estudando a situação antes de aceitar o carinho da avó. Trouxe algumas coisas, Dona Teresa disse, abrindo a sacola. Roupinhas, brinquedos. Não sabia do que precisavam. Não precisava, Marina protestou educadamente. Mas obrigada. Durante a tarde, Dona Teresa observou Marina interagindo com os netos. A forma carinhosa, mas firme como ela os cuidava, a paciência com que lidava com birras típicas da idade, a organização da casa, apesar das limitações financeiras. Você cria eles sozinha desde que nasceram? Perguntou. Sim, minha mãe me ajudou nos primeiros meses, mas ela faleceu quando eles tinham 6 meses. Deve ter sido muito difícil. Foi, Marina admitiu, mas eles me deram força para continuar. E agora que Ricardo está na vida deles, fica mais fácil. Como você sustenta a casa? Trabalho no hospital municipal. Não é muito, mas dá para viver com simplicidade. Dona Teresa ficou impressionada com a dignidade de Marina. Ela não reclamava das dificuldades nem pedia ajuda. Apenas declarava os fatos com naturalidade. Marina disse finalmente, posso ajudar com alguma coisa? Não tenho experiência com bebês, mas posso contribuir de outras formas. Só sua presença já é uma ajuda, Marina respondeu. É importante que eles tenham a família paterna também. Quando Ricardo voltou da farmácia, onde havia ido buscar vitaminas para os bebês, encontrou uma cena que não esperava. Sua mãe estava no chão da sala brincando com os netos, enquanto Marina preparava café na cozinha. Como estão as coisas? Perguntou baixinho para Marina. Melhor do que eu esperava, ela admitiu. Sua mãe é mais doce com crianças do que com adultos. Ela sempre foi assim. Comigo também era mais carinhosa quando eu era pequeno. Acho que ela estava com saudades de ter bebês por perto. Era verdade. Dona Teresa, aos 65 anos, havia desistido da ideia de ter netos quando Ricardo focava apenas na carreira. Descobrir que tinha 2 netos foi uma surpresa que despertou nela um lado maternal há muito adormecido. Posso vir visitá-los regularmente? Dona Teresa perguntou quando se preparava para ir embora. Claro, Marina respondeu. Eles precisam conhecer a família. E você, querida, precisa de alguma coisa? Só que os meninos cresçam saudáveis e felizes. Depois que Dona Teresa saiu, Ricardo e Marina conversaram sobre como a visita havia sido melhor do que esperavam. Ela me surpreendeu, Marina admitiu. Pensei que seria mais difícil. Ela gostou de você, Ricardo observou. Isso é raro. Minha mãe geralmente é muito crítica com pessoas que não conhece. Talvez porque viu que eu não estou tentando tirar vantagem da situação. Ou talvez porque viu como você cuida bem dos filhos dela. Naquela noite, depois que os bebês dormiram, Ricardo e Marina finalmente tiveram a conversa que vinham adiando há semanas. Ricardo, preciso saber onde estamos, Marina disse. Não só como pais, mas como nós. O que você quer saber? Se você realmente me quer de volta ou se está aqui apenas pelos meninos. Ricardo se aproximou dela no sofá. Marina, se eu estivesse aqui apenas pelos meninos, não teria terminado com Patrícia. Eu poderia ter arranjado uma forma de ser pai deles e continuar minha vida como era. E por que não fez isso? Porque descobri que minha vida como era não valia nada sem você. Porque percebe que paixão não é fraqueza, é força. Porque te amo, Marina. Sempre te amei.
Marina fechou os olhos como se estivesse tentando decidir se acreditava nele. Ricardo, eu também te amo, disse finalmente. Nunca parei de te amar, mas tenho medo. Medo de quê? De você mudar de ideia quando a novidade passar. De você perceber que sua vida era mais fácil antes. De ter que explicar para os meninos por que o pai foi embora de novo. Ricardo entendeu o medo dela. Ele havia a abandonado uma vez involuntariamente, mas havia abandonado mesmo assim. Como convencê-la de que desta vez era para sempre? Marina, olha para mim, pediu tocando gentilmente o queixo dela. Eu cometi erros no passado. Fui egoísta, focado apenas na minha carreira, incapaz de ver o que realmente importava. Mas isso mudou. Como posso ter certeza? Porque estou aqui. Porque abandonei uma vida cômoda para construir algo real contigo. Porque quando olho para nossos filhos, vejo o futuro que sempre quis, mas não sabia que queria. Marina o estudou por um longo momento. Se tentarmos de novo e der errado... Não vai dar errado, Ricardo a interrompeu. Mas se der, vamos lidar com isso como adultos responsáveis pelos nossos filhos. Você promete que não vai embora de novo? Prometo que vou lutar por nós todos os dias pelo resto da minha vida. Marina suspirou profundamente. Então vamos tentar, disse. Devagar, um passo de cada vez. Ricardo sorriu e beijou suavemente os lábios dela. Era o primeiro beijo em 5 anos. E tinha gosto de recomeço, de possibilidades, de amor verdadeiro finalmente assumido. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Os meses seguintes foram de adaptação e descobertas para todos. Ricardo aprendeu sobre rotinas de bebê, sobre noites mal dormidas, sobre a paciência necessária para lidar com birras e fases de desenvolvimento. Marina aprendeu a confiar novamente, a dividir responsabilidades que carregou sozinha por tanto tempo. A primeira crise chegou quando Miguel teve uma reação alérgica a um alimento novo. Marina estava no trabalho e Ricardo estava cuidando dos gêmeos sozinho pela primeira vez. Quando viu o rosto de Miguel inchando, entrou em pânico completo. Ligou para Marina em desespero. Miguel está com o rosto inchado, com manchas vermelhas, disse rapidamente. O que eu faço? Calma, Marina respondeu, embora ele pudesse ouvir a preocupação em sua voz. Você está em casa? Sim. Dá um antialérgico para ele e me encontra no hospital. Vou sair do trabalho agora. No hospital, enquanto esperavam para falar com o pediatra de plantão, Ricardo se sentiu completamente incompetente. Como médico, sabia que era uma reação alérgica simples, mas como pai, estava aterrorizado. Eu não sirvo para isso, disse para Marina. Não sei cuidar dele sozinho. Ninguém nasce sabendo, Marina o consolou. Você acha que eu não entrei em pânico nas primeiras vezes? A diferença é que eu não tinha escolha. Como você conseguiu? Aprendi errando, perguntando, pesquisando, e principalmente lembrando que eles precisavam de mim calmo, não desesperado. Essa experiência ensinou a Ricardo que ser pai era um aprendizado constante, que não havia manual de instruções e que cometer erros era parte do processo. Com o tempo, ele se tornou mais confiante. Aprendeu a trocar fraldas rapidamente, a preparar mamadeiras na temperatura certa, a interpretar diferentes tipos de choro. Mais importante, aprendeu a relaxar e curtir os momentos especiais. A primeira palavra dos gêmeos foi um marco emocional para toda a família. Mateus, surpreendendo a todos, foi o primeiro a falar claramente. Papá, disse uma manhã de domingo, olhando diretamente para Ricardo. Marina ficou emocionada vendo Ricardo derreter completamente com a palavra. Ele disse papá. Ricardo repetiu incrédulo. Ele me chamou de papá. Agora você é oficialmente pai. Marina riu, limpando as lágrimas dos próprios olhos. Miguel, não querendo ficar para trás, começou a balbucios que soavam como mamá, fazendo Marina se emocionar também. Acho que eles sabem exatamente como mexer com nossos corações, ela comentou. A dinâmica familiar foi se estabelecendo naturalmente. Ricardo mantinha seu consultório.
mas ajustou os horários para passar mais tempo com a família. Marina continuou trabalhando no hospital, mas agora com apoio financeiro e emocional. Dona Teresa se tornou uma presença constante e querida na vida dos netos. Ela ofereceu pagar uma creche para os gêmeos, permitindo que Marina pudesse trabalhar com mais tranquilidade. Não é caridade, explicou quando Marina hesitou em aceitar. É investimento nos meus netos, e uma forma de contribuir, já que não posso cuidar deles pessoalmente. A generosidade sem condescendência de Dona Teresa criou um vínculo especial entre ela e Marina. As duas desenvolveram uma relação respeitosa e carinhosa, unidas pelo amor aos bebês. Patrícia continuou trabalhando no mesmo hospital que Ricardo, mantendo o profissionalismo nas raras interações que tinham. Com o tempo, ela começou a namorar um cirurgião ortopedista e parecia ter superado o fim do noivado. Ela está bem? Marina perguntou um dia, sem ciúme, mas com preocupação genuína. Parece estar. Conheceu alguém e parece feliz, Ricardo respondeu. Fico contente. Ela não merecia ficar magoada por nossa causa. A capacidade de Marina de se preocupar com o bem-estar de Patrícia impressionou Ricardo mais uma vez. Não havia mesquinharia ou competição em seu coração, apenas desejo genuíno de que todos fossem felizes. O primeiro aniversário dos gêmeos foi celebrado com uma festa simples no apartamento de Marina. Dona Teresa, alguns colegas de trabalho de Marina e alguns amigos médicos de Ricardo. Nada extravagante, mas cheio de afeto. Vendo Miguel e Mateus brincando com os presentes simples, mas escolhidos com carinho, Ricardo refletiu sobre como sua definição de felicidade havia mudado completamente. Um ano antes, felicidade era sucesso profissional, reconhecimento e uma vida organizada e previsível. Agora, felicidade era Mateus dormindo em seu colo depois do banho, ou Miguel rindo quando ele fazia caretas engraçadas. Era Marina cantando baixinho para os bebês na hora de dormir, ou Dona Teresa contando histórias da infância dele para os netos. No que você está pensando? Marina perguntou, aproximando-se dele durante a festa. Em como sou sortudo, Ricardo respondeu. Em como quase perdi tudo isso por orgulho e ambição. Não perdeu, ela disse, beijando-o suavemente. Encontrou na hora certa. A hora certa. Se tivéssemos ficado juntos na faculdade, talvez não tivesse dado certo. Você era muito focado na carreira, eu era muito insegura. Precisávamos amadurecer separados para nos encontrarmos prontos para isso. A perspectiva de Marina sobre o timing deles fez sentido para Ricardo. Talvez tudo tivesse acontecido exatamente como deveria acontecer. Meses depois, quando os gêmeos já tinham 18 meses e caminhavam pela casa, Ricardo tomou uma decisão importante. Durante um jantar tranquilo em casa, depois que as crianças dormiram, ele fez um anúncio. Marina, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Profissional. Quero abrir uma clínica comunitária. Um lugar onde possamos oferecer atendimento médico de qualidade para famílias que não podem pagar consultas particulares. Marina ficou surpresa. E qual seria minha função nisso? Coordenação geral. Você conhece as necessidades das pessoas que usam o sistema público, entende as dificuldades que elas enfrentam. Seria perfeita para ajudar a estruturar os serviços. Ricardo, eu só tenho ensino médio e 5 anos de experiência prática em hospital, 2 anos criando gêmeos sozinha e uma capacidade natural de organização que eu admiro. Experiência vale mais que diploma. A proposta mexeu profundamente com Marina. Era uma chance de fazer diferença na vida de pessoas que passavam pelas mesmas dificuldades que ela havia enfrentado. Seria uma parceria profissional entre nós? Seria uma parceria em todos os sentidos. Ricardo corrigiu. Profissional, pessoal, familiar. O que exatamente você está me pedindo? Ricardo se levantou, foi até o quarto e voltou com uma pequena caixa de veludo azul marinho. Estou pedindo para você se casar comigo, disse, ajoelhando-se na frente dela. Não por obrigação, não por causa dos meninos, mas porque te amo e quero construir uma vida inteira ao seu lado. Marina ficou sem palavras, olhando para o anel simples mas bonito na caixinha. Ricardo. Sei que é precipitado, ele continuou.
Sei que ainda estamos nos conhecendo de novo, que temos muita coisa para construir, mas também sei que quero envelhecer contigo, quero ver nossos filhos crescerem, quero ser seu companheiro em todos os projetos e sonhos. E se eu disser que preciso de tempo para pensar? Eu espero o tempo que for necessário. E se eu disser que ainda tenho medo? Eu trabalho todos os dias para provar que pode confiar em mim. Marina pegou a caixa e examinou o anel. Era delicado, elegante, sem ser ostensivo. Exatamente o que ela escolheria para si mesma se pudesse. É lindo, disse finalmente. É uma promessa, Ricardo explicou. Promessa de presença, de companheirismo, de amor incondicional. Você tem certeza absoluta? Marina perguntou. Porque se aceitarmos isso é para sempre. Não vou passar por outro abandono. Tenho certeza absoluta. Você e os meninos são minha família. Minha prioridade. Meu amor verdadeiro. Marina fechou os olhos, respirou fundo e tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Sim, disse estendendo a mão. Eu aceito. Ricardo deslizou o anel no dedo dela e a beijou com toda a paixão e promessa que cabia em um beijo. Do quarto dos bebês veio um chorinho baixo, provavelmente Mateus acordando de algum sonho. Vou ver, Marina disse, mas Ricardo assegurou. Vamos ver, corrigiu. A partir de agora, fazemos tudo juntos. Eles foram até o quarto dos gêmeos de mãos dadas. Ricardo usando ainda o jaleco do consultório, Marina com o anel de noivado brilhando no dedo. Mateus estava acordado, mas não chorando, apenas olhando para o mobile que girava lentamente acima do berço. Oi, meu amor, Marina sussurrou acariciando os cabelos do filho. Tudo bem? Miguel também acordou com a presença dos pais e sorriu sonolento. Os dois bebês, agora com 18 meses, já reconheciam perfeitamente Ricardo como figura paterna constante. Eles estão felizes, Marina observou. Acho que sabem que algo bom aconteceu. Crianças percebem essas coisas, Ricardo concordou. Elas sentem quando os pais estão em harmonia. Voltando para a sala, eles passaram o resto da noite fazendo planos. A clínica comunitária, o casamento, o futuro dos meninos, os sonhos que poderiam realizar juntos. Queremos um casamento simples, Marina disse. Só família e amigos próximos. Concordo. O importante é o compromisso, não a festa. É a clínica. Onde você quer instalar? Em algum bairro da periferia onde realmente faz diferença. Um lugar bonito, acolhedor, que não pareça caridade. Com espaço para atividades educativas também, Marina sugeriu. Palestras sobre cuidados com bebês, prevenção de doenças, planejamento familiar. A empolgação de Marina com o projeto encheu Ricardo de certeza sobre a decisão. Ela não estava apenas aceitando uma proposta de trabalho, estava abraçando uma oportunidade de impacto social real. 3 meses depois, Ricardo e Marina se casaram em uma cerimônia íntima na praia de Itapuã. Dona Teresa cuidou dos gêmeos durante a cerimônia, emocionando-se ao ver o filho finalmente feliz de verdade. O vestido de Marina era simples, mas elegante, comprado com o dinheiro que ela havia economizado durante meses. Ricardo usava um terno azul marinho que realçava seus olhos claros. Não havia ostentação, apenas amor genuíno sendo celebrado. Os gêmeos, agora com 2 anos, participaram da cerimônia carregando as alianças em almofadinhas pequenas. Miguel, sempre extrovertido, acenou para todos os convidados, arrancando risos e aplausos. Mateus, mais tímido, agarrou-se à perna de Ricardo durante parte da cerimônia, mas sorriu radiante nas fotos. Promete amar e cuidar desta mulher e das crianças que vocês criaram juntos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de suas vidas? Perguntou o juiz de paz. Prometo, Ricardo respondeu, olhando nos olhos de Marina. Com todo o meu coração, prometo. E você, Marina, promete amar e apoiar este homem, construir uma família sólida e enfrentar juntos todos os desafios que a vida trouxer? Prometo, Marina respondeu, a voz embargada de emoção. Prometo confiar, amar e construir nossos sonhos juntos. Quando foram declarados marido e mulher, os gêmeos bateram palmas como haviam sido ensinados, gritando:
Papá e mamã em coro, fazendo todos os presentes rirem e se emocionarem. A festa foi no próprio apartamento de Marina, que agora seria a casa da família. Ricardo havia vendido sua cobertura e investido o dinheiro na clínica comunitária. Eles morariam no apartamento simples, mas cheio de amor, até encontrarem uma casa maior para a família crescente. Durante a festa, Dona Teresa fez um discurso que emocionou a todos. Quando Ricardo me contou que havia descoberto ser pai, confesso que fiquei preocupada. Ela começou. Meu filho sempre foi focado na carreira e eu temia que não soubesse ser pai de verdade. Mas observando-o com Marina e os meninos, vi uma transformação que me encheu de orgulho. Ela fez uma pausa, olhando para o casal. Marina, obrigada por ensinar meu filho o que realmente importa na vida. E obrigada por me permitir ser avó destes 2 anjinhos que trouxeram tanta alegria para nossa família. Não havia olhos secos na pequena festa. Amigos de Ricardo do hospital, colegas de Marina do trabalho, vizinhos que acompanharam a história do casal, todos estavam emocionados com a celebração do amor verdadeiro. 6 meses após o casamento, a Clínica Comunitária Esperança foi inaugurada no bairro do Subúrbio Ferroviário. Um prédio reformado, colorido, alegre, que mais parecia um centro cultural que uma clínica médica. Marina coordenava uma equipe de enfermeiros, assistentes sociais e educadores que ofereciam não apenas consultas médicas, mas um atendimento integral às famílias da comunidade. Nosso objetivo não é só tratar doenças, ela explicava para visitantes, é prevenir, educar, oferecer dignidade no atendimento. A clínica oferecia consultas pediátricas, pré-natal, planejamento familiar, cursos para gestantes e pais de primeira viagem. Ricardo atendia gratuitamente 3 vezes por semana, mantendo também seu consultório particular para equilibrar as finanças. Como é trabalhar com seu marido? Uma jornalista perguntou durante uma entrevista sobre a clínica. É descobrir todos os dias que nos completamos de formas que nem imaginávamos, Marina respondeu. Ele tem a expertise médica, eu tenho a experiência de vida das pessoas que atendemos. Juntos, conseguimos criar algo realmente significativo. O sucesso da clínica trouxe reconhecimento público para o casal. Eles foram convidados para palestras, entrevistas, eventos sobre responsabilidade social na medicina. Mas a fama não mudou sua essência ou prioridades. O importante é o impacto real na vida das pessoas, Ricardo sempre dizia. Números e prêmios são consequência, não objetivo. Em casa, a vida seguia com a alegria natural de uma família unida. Miguel e Mateus, agora com quase 3 anos, eram crianças felizes e saudáveis. Miguel continuava extrovertido e corajoso, sempre o primeiro a tentar coisas novas. Mateus mantinha sua natureza observadora e carinhosa, mas havia se tornado mais confiante com o tempo. Papá, conta a história. Miguel pedia todas as noites. Qual história você quer? Ricardo perguntava sentando na cama entre os 2 meninos. A história de como você conheceu mamã. Era sempre a resposta de Mateus. E Ricardo contava, de forma adaptada para a idade deles, como conheceu uma moça linda na faculdade, como se apaixonaram, como se separaram e como se reencontraram quando descobriu que ela era a mãe dos bebês mais lindos do mundo. E vocês viveram felizes para sempre? Miguel perguntava, já conhecendo a resposta. Estamos vivendo felizes para sempre, Ricardo corrigia. Todos os dias, construindo nossa felicidade juntos. Marina, ouvindo da porta do quarto, sorria vendo o homem que quase perdeu para sempre, agora se dedicando completamente à família que construíram. 2 anos depois, numa manhã ensolarada de Salvador, Marina fez um anúncio que mudaria novamente a dinâmica familiar. Ricardo, preciso te contar uma coisa, disse durante o café da manhã. O que foi? Ele perguntou, brincando com Mateus, que insistia em comer cereal com as mãos. Estamos grávidos de novo. Ricardo parou o que estava fazendo e olhou para ela, processando a informação. Como assim grávidos? Grávidos de mais um bebê. Marina sorriu. Fiz o teste ontem, confirmei com exame de sangue hoje de manhã. Você tem certeza? Absoluta. Ricardo se levantou,
Pegou Marina no colo e a girou pela cozinha, fazendo-a rir. Miguel e Mateus, vendo os pais felizes, começaram a bater palmas e rir também, mesmo sem entender o motivo. Vai ter mais bebê? Miguel perguntou. Vai sim, Marina respondeu. Vocês vão ter um irmãozinho ou irmãzinha. Irmãozinho, Mateus gritou animado. A gravidez foi tranquila e acompanhada de perto por Ricardo, que agora era um pai experiente e um marido presente. Desta vez, ele viveu cada fase. Enjoos matinais, primeiros movimentos do bebê, preparação do quarto, compra de enxoval. É diferente desta vez? Marina perguntou quando estavam deitados, ele com a mão na barriga dela sentindo o bebê se mexer. Completamente diferente, Ricardo respondeu. Desta vez estou aqui desde o início, vivendo tudo contigo. É mágico. E não está com medo? Um pouco. Medo de não dar conta de 3 crianças, de não conseguir dividir a atenção adequadamente. Vamos dar conta, Marina o tranquilizou. Temos experiência agora, temos apoio da sua mãe e principalmente temos amor suficiente para todos. A pequena Sofia nasceu numa manhã de março, um bebê saudável que trouxe ainda mais alegria para a família. Miguel e Mateus, agora com 5 anos, foram apresentados à irmãzinha com todo cuidado. Ela é pequeninha, Miguel observou tocando delicadamente a mãozinha de Sofia. Nós também éramos assim, Mateus lembrou, mostrando sua maturidade precoce. Agora vocês são irmãos mais velhos, Ricardo explicou. Vão ajudar a cuidar da Sofia, proteger ela, ensinar coisas para ela. Vamos ensinar ela a jogar bola, Miguel decidiu. E a ler livros, Mateus acrescentou. Ver os meninos recebendo a irmãzinha com tanto carinho encheu o coração de Ricardo de gratidão. Eles tinham criado não apenas uma família, mas uma família unida e amorosa. Dona Teresa, agora com 68 anos, estava radiante com a chegada da terceira neta. Agora tenho uma menina para consentir, disse pegando Sofia no colo. Os meninos já estão grandes demais para beijos e cócegas. A clínica comunitária continuava crescendo e impactando vidas. Marina havia voltado ao trabalho depois de 3 meses de licença maternidade, organizando os horários para amamentar Sofia entre as atividades. Como vocês conseguem equilibrar tudo? Uma colega perguntou. Trabalhando em equipe, Marina respondeu. Em casa e no trabalho, sempre em equipe. O casal havia desenvolvido uma dinâmica perfeita. Ricardo cuidava dos gêmeos pela manhã antes da escola. Marina organizava as atividades da tarde com Sofia. À noite dividiam banhos, jantares e história para dormir. Não é perfeito, Marina admitiu numa entrevista para uma revista sobre maternidade. Tem dias que saio de casa sem escovar o cabelo, tem noites que caímos na cama exaustos, mas é real, é nosso, é construído com amor. No 5º aniversário dos gêmeos, Ricardo e Marina fizeram uma festa no jardim da clínica comunitária. Crianças da vizinhança, famílias atendidas pela clínica, amigos e parentes se reuniram para celebrar. Vendo Miguel e Mateus correndo entre as crianças, organizando brincadeiras e dividindo brinquedos, Ricardo refletiu sobre como a vida havia mudado completamente em 5 anos. De um homem focado apenas na carreira, que quase perdeu o amor verdadeiro por orgulho, ele se tornara um pai dedicado, marido apaixonado e profissional realizado, ajudando quem realmente precisava. No que está pensando? Marina perguntou, aproximando-se dele com Sofia nos braços. Em como quase perdi tudo isso, Ricardo respondeu. Em como fui idiota de quase deixar vocês escaparem da minha vida. Mas não perdeu, Marina sorriu. E não vai perder nunca mais. Como você pode ter tanta certeza? Porque você aprendeu o que realmente importa e porque eu aprendi a confiar no homem que você se tornou. Sofia balbuciou alguma coisa que soou como papá, fazendo os dois rirem. Acho que ela já sabe quem é o pai, Marina comentou. Eu sou pai de verdade agora, Ricardo disse pegando a filha nos braços. Pai presente, pai que participa, pai que ama incondicionalmente. A festa continuou até o fim da tarde,
com música, brincadeiras e muito carinho. E muito. Quando finalmente recolheram as crianças cansadas e voltaram para casa, Ricardo olhou para sua família no carro e sentiu uma gratidão imensa. Miguel e Mateus dormiam nas cadeirinhas. Sofia cochilava no colo de Marina. A mulher que ele amava cantarolava baixinho, seus cabelos soltos balançando com o movimento do carro. Marina, ele chamou baixinho. Obrigado. Por quê? Por me dar a chance de ser o homem que sempre quis ser, mas não sabia como. Você sempre foi esse homem, Marina respondeu. Só precisava descobrir. Te amo, ele disse simplesmente. Eu também te amo. E sempre vou amar. Fim da história. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários, conte qual foi a parte que mais te tocou e se você acredita que Ricardo realmente mudou para melhor. Se você conhece alguém que passou por uma situação parecida, compartilhe esta história. Não esqueça de deixar seu like para ajudar nosso canal a crescer e, principalmente, se inscreva para não perder outras histórias que vão emocionar você. Sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima história.